Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje falaremos um pouco sobre injeção de dependência no Flutter, né? E a primeira coisa que eu quero explicar é por que esse assunto para desenvolvedores Flutter ele é um assunto muito discutido, né? Ele é um assunto muito falado por aí, né? E por que ele é um assunto muito falado, né? É, eu vou dar exemplos da minha experiência, tá? Né, eu era desenvolvedor .NET antes de vir para o Flutter, eu entendia .NET antes de vir para o Flutter, né? Eu achei as linguagens bem semelhantes ali, a sintaxe e tal, mas no .NET, né, eu usava o .NET Core, qual que era a diferença, né? No .NET Core, a gente tinha essa parte de injeção de dependência bem estruturadinha lá no .NET, uma parte que a gente injetava as dependências, né? A gente nem precisava de passar o construtor para a classe, né, para injetar a dependência. Então tinha um lugarzinho bem bonitinho lá, onde você passava com a interface da classe, né, e passava a classe concreta ali para aquela interface. Aí automaticamente quando você construía uma classe que precisasse de uma dependência no construtor daquela classe, você jogava a classe abstrata, o .NET automaticamente detectava qual que era a dependência que precisava naquela classe e você não precisava fazer nada, você simplesmente declarava a dependência e na hora que aquela classe de .NET fosse construída, ela iria achar aquela dependência automaticamente para você. Então, pensando nisso, eu já vim com a mentalidade assim, de que, né, para o Flutter, eu já vim com a mentalidade de tipo assim, pô, deve ser algo parecido, né? Mas na hora que eu me deparei com o Flutter, eu vi que o Flutter, ele deixa você fazer o que você quiser, né? Ele deixa você fazer o que você quiser. Se você quiser usar a injeção de dependência, você usa. Se você quiser criar a classe concreta lá, se você quiser instanciar toda hora a classe lá, você pode. Se você quiser usar um injetor de dependência, outro injetor de dependência, ou outro, tem muitos aí para usar. Alguns exemplos, né, que eu dou para vocês de quais injetores de dependências tem aí. Tem o Gerrit, né, tem o modular, né, que faz também o Flutter modular, que também faz essa injeção de dependência, né? Tem o auto-injector, né? Se você quiser, você pode modularizar a injeção de dependência para aquele módulo da sua aplicação somente injetar a dependência quando ele for realmente ativado ali, né? Você navega para aquela parte daquela tela e a partir daquela tela vai ter aquelas dependências para você, em vez de você ter uma independência global, né? Isso como é um aplicativo, né? Isso tem questões performáticas, né? Então, você pode fazer isso manual, do jeito que você quiser, né? Então, e outra experiência que eu tive foi que recentemente eu estava aprendendo o Java Spring e eu anotei que você criava a classe no Java Spring e você nem precisava falar que a classe seria injetável, você não precisa nem falar onde que você injeta essa classe e tal, que ela é uma dependência, você não precisa nem de ir em um arquivo específico fazer isso. Simplesmente, quando você precisar daquela classe, né, daquela dependência, né, eu falo classe, mas é a dependência em geral, quando você precisar daquela dependência, você usa uma tag lá de @autowired lá, e o Java Spring simplesmente injeta para você aquela dependência, né? Então, aí, qual que é o problema que eu vejo nisso, tá? É que você, na maioria das vezes, você nem vai precisar ter, na verdade, essa é uma solução, não é um problema. Na maioria das vezes, você nem precisa se importar muito com essa injeção, você nem precisa ter controle disso, tá? Você nem precisa entender como funciona e tal. Agora, vindo para o Flutter, aí o Flutter vai te dar a possibilidade de você fazer do jeito que você quiser, do jeito que você precisa. Se você precisar modularizar a sua aplicação em 10 partes, 20 partes separadas, em que as dependências são somente, né, daquela parte, você pode. Aí você pode ter uma dependência global, né, em que todas as outras dependências dependem dela, né. Por exemplo, quais dependências que são globais, normalmente, né? A conexão com o banco, né? Uma classe que vai trazer o banco para você, por exemplo, uma conexão com SQFlight, né? Ou então uma conexão com o ObjectBox, né? Para ele abrir para você lá a instância do ObjectBox, que são um banco de dados locais ali.
Essas são as dependências que seriam globais, né, para você ter uma instância só do banco e tal, que é a minha experiência, é o que normalmente acontece. Esses são os tipos de experiências globais. E normalmente outra dependência que ela é global, normalmente, ela é a dependência de HTTP request, né? Então, normalmente a aplicação usa o HTTP request em vários lugares, né? Então você acaba colocando na dependência global. Né? Você pode também colocar também, se precisar ali na dependência global ali, o controlador de login, né? Que aí de autorização, que fica global para a aplicação também, né? Então, assim, aí depende do que sua aplicação precisa, mas essa é a experiência que eu tenho, né? E eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar primeiramente, né? Todo plugin de dependência, ele vem com algumas funções para você gerenciar essas dependências, tá? Eu vou falar três formas de gerenciar a dependência mais comuns hoje em dia, né? Então, a gente tem as dependências que são criadas de forma singleton, as dependências que são criadas de forma lazy singleton e as dependências que são criadas de forma factory, né? São três funções que normalmente os plugins de dependência vão disponibilizar para você. Obviamente, se você quiser, né, você pode escrever seu próprio plugin de dependência também, de injeção de dependência. O Dart, né, o Dart e o Flutter não tem essa limitação. Se você tiver o conhecimento, você vai e escreve seu próprio plugin de injeção de dependência, que cria sua própria biblioteca e usando os aplicativos que você for utilizar. Eu, pessoalmente, eu uso o Gerrit como o meu injetor de dependência, tá? Pessoalmente, eu prefiro o Gerrit, mas se for usar o Flutter modular, o Auto-Injector, é a mesma coisa. Você vai mudar o nome do plugin, talvez vai mudar o nome da função, né? Mas vamos voltar a parte, né, do que é uma dependência, o que é uma injeção de dependência singleton, né? Eu vou lá e vou instalar o Gerrit, aí lá eu tenho uma função chamada register singleton. O que isso faz, tá? Quando você injeta uma dependência singleton, na hora que você escreveu, né, na hora que você chamou aquela função, ele vai registrar para você aquela dependência e ele vai ficar disponível na aplicação, né? Naquele contexto, naquela aplicação, por exemplo, se é um contexto global, ele vai ficar o tempo todo global naquela aplicação até que você tire ele de lá, né? Até que você remova aquela dependência de lá. Então, por exemplo, eu adicionei um singleton de um banco de dados, e significa que naquele momento que eu adicionei aquela dependência, em qualquer lugar da aplicação, eu vou usar somente aquela instância daquele banco. Então, eu só vou utilizar ele. Essa é singleton, né? Então, é somente uma instância que você vai usar pela aplicação, né? Aí vem a segunda dependência, a segunda forma de injetar dependência, mais comum, que é o lazy singleton, né? Qual que é a diferença do singleton para o lazy singleton? O singleton você vai instanciar ele uma vez e ele vai ficar disponível até que você remova ele, né? O lazy singleton, ele é um pouco diferente. Por quê? O lazy singleton, ele vai ter acesso à dependência, né? Você vai conseguir acessar aquela dependência, mas a classe só vai ser instanciada quando você quando você for acessar ela. Ela não vai ser instanciada no momento que ela for criada, no momento que a dependência for criada. Por exemplo, você chamou lá register lazy singleton. Naquele momento, vai ter a referência da dependência, mas a classe não vai ser criada, tá? Eu vou mostrar exemplo depois para vocês. E depois que ela for criada, como ela é lazy singleton, uma vez que ela é criada, ela mantém em memória e você pode acessar ela em qualquer momento até que ela seja removida, tá? Aí vem a terceira forma de injetar dependência mais comum, que é o factory, né? O que é o factory? Ele vai fabricar para você a sua dependência sempre que ela for necessitada. Então ele fabrica para você, necessitou da dependência, sempre que vou criar outra instância, né, dessa dependência, sempre vou criar outra. O que normalmente eu faço, né, com o factory, né? Como normalmente eu faço um factory, tá? O factory ele vai ser utilizado, por exemplo, em repositor, né? O repositor não precisa de você toda hora, né? Um repositor ali para acessar o dado, não precisa de toda hora você ter ele em memória.
ele não tem estado interno e tal, e não precisa de você ter ele toda hora na memória, então toda vez que eu for precisar, eu peço para criar a instância de novo, com o factor, né? Então, essas são a explicação das 3 formas mais utilizadas, tá? Eu vou, nessa aula, eu vou mostrar para vocês o Gerrit, tá? Que é o que eu mais tenho domínio, que eu mais utilizei, mas aí vocês podem pesquisar aí por plugins de injeção de dependência, e como falei, se você preferir também, você pode criar o seu próprio, tá? Isso é a escolha de cada pessoa. Eu vou vir aqui no terminal, jogar mais para cá aqui, aí eu vou adicionar aqui, Flutter, Add Gerrit. Como eu normalmente faço aqui, tá? Para injetar as minhas dependências aqui. Vou criar um controlador aqui. Eu vou criar, tá? Primeiramente, eu vou criar umas classes aqui de controladores, tá? De exemplo. Eu vou criar aqui a classe 1 controller. E aí eu vou criar aqui classe controller 1. Vou criar aqui classe controller 1. E beleza? Eu vou criar classes vazias aqui, somente para usar como injeção de dependência. E classe 2 control. Classe. Deixa eu ver como é que eu vou botar o nome aqui. Vou colocar aqui classe controller 1 e classe controller 2. Tá? Como normalmente eu vou injetar essas dependências no meu aplicativo. Vou criar um arquivo aqui chamado injector. E eu vou criar aqui uma função chamada void injector. Aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar eu vou criar uma variável aqui chamada i de injector. E vou chamar o Gerrit.instance aqui. Vou importar o Gerrit. E aí a gente vai ter acesso, né, a um construtor interno dele aqui chamado instance. Tá? É esse cara aqui, que ele retorna na instância singleton dele mesmo. Tá? E você pode ver aqui, ó, que ele retorna ele mesmo. Se eu escrever aqui Gerrit, ele retorna ele mesmo. Eu vou colocar var aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é registrar aqui uma classe, né? Eu vou colocar aí .register singleton aqui. E aí vou registrar aqui para você o singleton. O que eu vou passar aqui para ele? Vou passar a class controller 1. Tá? Assim. Dessa forma. Beleza, eu registrei como singleton. Como que eu vou fazer agora para utilizar lá no meu widget, por exemplo? Eu vou vir aqui, vou copiar esse nome. Vou vir aqui antes do app iniciar e vou chamar esse injector aqui. Ele vai entrar aqui, executar essa função e ele vai injetar a dependência aqui para mim que eu preciso. O i.register singleton, ele vai registrar para mim uma dependência do tipo class controller 1, tá? Como que eu vou lá no meu widget, por exemplo? Eu vou lá no meu widget aqui e vou falar para ele aqui, ó, eu preciso da classe class controller 1. Em vez de eu vir aqui instanciar a classe, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o Gerrit.instance e eu vou passar aqui para ele qual que é o tipo que eu quero, tá? Você pode, aqui nessa parte, você pode fazer assim, tá? Você pode fazer colocando um i aqui, tá? Gerrit.i aqui, ou você pode remover essa tipagem aqui e colocar ela aqui, ó, antes aqui. Ele vai achar do mesmo jeito, tá? Dessas 3 formas ele vai achar para você a dependência, se ela existir, obviamente, tá? E aqui dessa forma a gente vai ter agora acesso à dependência. O que ele vai fazer aqui? Ele vai buscar em memória onde que está essa classe para a gente e vai trazer ela para a gente poder utilizar na nossa aplicação, tá? Agora vamos lá. Beleza, eu registrei a classe 1 aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um construtor aqui em que a classe 2 depende... Esse é o register singleton, né? Agora eu vou explicar para vocês o lazy singleton. Eu vou explicar para vocês agora porque é muito comum utilizar um lazy singleton. Eu vou criar aqui o final class controller 2 aqui. Deixa eu criar um construtor aqui. Opa. Eu vou criar aqui a dependência primeiro da classe. Final class controller 1. Aqui. Aí eu vou passar aqui controller 1. Dessa forma.
Vou criar um construtor. Isso aqui é injeção de dependência, tá? Isso aqui é injeção e inversão de controle aqui, porque a minha classe não depende diretamente de uma implementação de uma classe externa, tá? Então, eu tenho a minha classe recebendo como dependência para eu poder utilizar. Agora eu vou precisar, na hora de registrar o class controller 2, eu vou precisar lá no meu injector de um i.register singleton. Aqui, e aí como que... Agora que vem interessante, né? O meu class controller 2 vai precisar do class controller 1, né? E como que eu vou achar essa dependência? Normalmente, se você não estivesse usando um injetor de dependência, você iria criar uma nova instância, ou usar uma instância existente para jogar aqui, né? Dessa forma, isso funcionaria. Mas o Gerrit, né, os injetores de dependência em geral, eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui, passar o i.instância, o i aqui, e eu posso falar para ele o seguinte: pegue essa instância para mim aqui e jogue aqui dentro. Olha aqui que legal. Então o que acontece? Eu vou, dessa forma aqui, que eu estou montando a classe 2, que ela depende da classe 1, a classe 2, aqui no construtor dela, depende da classe 1, e eu vou pedir para o Gerrit achar essa instância para mim, porque já existe, ele já tem essa instância aqui, né? Ele já tem essa instância aqui, tá? Agora eu vou dar um reset na minha aplicação aqui, para vocês verem. Aqui ela funcionando, ela vai continuar funcionando. É claro que não tem nada, nenhum código dependendo dela, tá? Não tem nenhum código dependendo dela. A explicação não é sobre o widget, né? E sim sobre a injeção de dependência, tá? Mas olha que legal, eu já tive esse problema aqui antes, né? Eu já tive uma classe, né? Que ela... Mais de uma classe dependendo de uma dependência. Mais de uma classe dependendo de uma dependência. Mais de uma classe dependendo de outra. Qual que é o problema nisso? Se você, aqui no register singleton, fizer o seguinte: eu vou precisar registrar a classe 2 antes da 1. Fizer isso, tá? Olha o que vai acontecer. Ó. Ele deu erro. Por quê? Porque ao tentar registrar a classe 2 aqui, ele ainda não sabe que a classe 1 existe. Tá? E como que a gente resolve isso? Né? Porque aqui ele está registrando, né, quando é register singleton, ele está registrando de forma de cima para baixo. Então ele vai ler o código de cima para baixo bonitinho. Tem como arrumar isso com lazy singleton. Então, se agora, deixa eu copiar aqui, a gente vir aqui e fazer um register lazy singleton, olha que interessante. Ele vai pedir aqui uma função dentro dele, que essa função é um factor dentro dele, tá? Um lazy singleton dentro dele. E eu vou passar aqui da mesma forma, só que com lazy singleton. Ó, vamos lá ver. Vamos dar um restart na aplicação aqui. Ó, funcionou legal. Por que funcionou legal? Eu troquei a dependência aqui, agora a ordem da dependência, e ele voltou a funcionar normal. Por quê? Porque no lazy singleton, né, que não eu tinha explicado para vocês, a classe somente instanciaria quando ela fosse necessitada, não no exato momento que ela foi criada aqui. Nesse caso aqui, ela está sendo instanciada na hora, no exato momento. Aqui, somente quando precisou dela. E aí, o que acontece? Para de dar esse problema. Eu sempre recomendo aqui, né, que se a sua classe, em algum momento ela for depender, né, de alguma outra dependência, que você sempre registre como lazy singleton. Aqui. Dessa forma. Vamos dar um reload lá. Vamos poder ver que continua funcionando normal. Se essa classe não depender de ninguém, você registra ela lá em cima, como lazy singleton, ela continua em memória para você. Se ela não depender, né, de ninguém, se ela depender de alguém, eu recomendo você fazer ela lazy singleton. Que o que vai acontecer? Ela vai ser criada e na hora que ela for necessitada, ela vai continuar, na hora que ela for necessitada, ela vai continuar em memória. Ela vai ser criada e continuar em memória. Outra coisa legal que tem aqui no Gerrit é que o Flutter, internamente, ele já entende qual que é a dependência que precisa lá dentro. Então eu não preciso passar ela aqui, eu só faço isso. Vamos dar um reload aqui.
vocês vão ver que continua funcionando normalmente, tá? Eu vou criar agora aqui uma classe aqui. Eu vou criar uma classe aqui, eu vou criar uma pastinha chamada repositories. E aqui nesse repositories, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um repository 1.dart aqui. Eu vou criar aqui uma classe repository 1 aqui. E essa classe, ela vai ser utilizada aqui pela classe controller 1, por exemplo. Pode ser a classe controller 1. Então eu vou colocar ele aqui, e aí eu vou chamar ele aqui de repository 1. Vou chamar ele aqui. Opa. Vou criar aqui esse cara. Agora observe o seguinte, a classe controller 1 vai precisar de um repositor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou registrar ele como factor agora. Register factor. Aqui. Eu vou aqui, vou chamar ele aqui, né? Repository 1. Por que eu vou registrar ele como register factor? Passar uma função para ele aqui, tá? Porque o repositor, eu só quero acessar ele, eu quero toda vez que eu for acessar ele, uma nova instância dele. Então eu posso passar ele aqui, ó. Repository 1, e eu vou passar somente o i aqui, ele já vai encontrar a dependência para mim. Olha que legal. Dei reload na minha aplicação, ela continua funcionando normal. Então, vamos dar uma recapitulada? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, né? Legal aqui. Vou fazer mais um exemplo aqui, que vai ser, por exemplo, deixa eu criar aqui. Vou colocar aqui como HTTP. HTTP request.dart. HTTP request implementation, por exemplo, aqui. Aí não vou precisar nada. Vamos fingir que dentro dele aqui, vamos pensar que dentro dele a gente vai usar ele como HTTP request. Vamos lá no injector. E aí, como ele vai ser utilizado de forma global por toda a aplicação, eu só quero ter uma instância dele criada. Não precisa ser singleton, ele vai ser criado para toda a aplicação aqui, sem precisar de uma dependência antes dele. E aqui eu tenho um HTTP request. Tá? Então, imagine aqui agora que o class controller aqui agora, o class aqui precisa do HTTP request. Aqui. Da classe de HTTP request. Vou passar ele aqui de .http request. E agora eu vou lá no getIt. Eu vou passar aqui HTTP request aqui. Prontinho, bonitinho. E ó, vou dar um reload na minha aplicação. E está funcionando normalmente, tá? Então isso é tudo que eu tenho para passar para vocês sobre o conhecimento de injeção de dependência, tá? Eu mostrei lá no widget como que eu preciso como que eu uso essa dependência dentro do widget, né? Como que eu pego essa dependência dentro do widget, tá? Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, que eu poderia mostrar para vocês, era de controle de estado, tá? Isso é muito interessante, a dependência de controle de estado, né? Porque o controle de estado, se você criar a mesma classe em dois lugares diferentes, instanciar ela duas vezes em dois lugares diferentes, o que vai acontecer na hora que você for executar uma função? Então, eu tenho duas telas de counter usando o mesmo controlador. Na hora que eu clicar em uma, a outra não vai escutar. Por quê? Porque eles são construtores separados, né? Eles foram criados separadamente. Se você jogar para dentro do seu injetor de dependência e registrar como singleton ou lazy singleton e buscar com o getIt ou com o seu próprio injetor de dependência, buscar essa dependência, o que vai acontecer? Eles serão a mesma classe. E na hora que você emitir um estado, as duas telas irão reagir a esse estado, porque eles são a mesma classe. Tá? Isso é tudo que eu tenho para explicar sobre injeção de dependência. Tá? Aí, se você quiser dar uma olhada em outro injetor de dependência para comparar, tá? Eu recomendo aí você olhar o Flutter modular, né, que ele vai fazer a injeção, ele vai separar por módulo, e ele é mais só do que um injetor de dependência, vai ter mais coisa lá para você utilizar.
Ele vai ter também navegação lá para você, bem interessante. Eu recomendo muito, pra falar a verdade, tá? Modularizar com o Flutter modular. Vai ter o auto-injector, né? Tem o próprio provider também, né? Que é um plugin, né? Que ele é baseado mais em contexto, né? Que ele olha pelo contexto para buscar dependência, tá? Mas eu gosto de usar o Gerrit, tá? Eu sou muito confortável, então use aí o que você é confortável, né? Se você estiver trabalhando em, em time, né? É sempre bom você conhecer vários, tá? Porque para entrar na discussão antes de começar o projeto, né? De qual usar, né? Se a gente vai criar o nosso próprio, se vale a pena investir em criar o nosso próprio, entendeu? Então acho que vale a pena você saber entender vários plugins de gestão de dependência do mesmo jeito, né? De controle de estado. Eu recomendo você saber o máximo que der, você saber todos, você se adaptar, né? Você ir atrás de conhecer os mais diferenciados, tá? Então, é isso que eu tenho que explicar hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.